diz que eu sou. Episódio 3. Exousia, a autoridade restaurada dos filhos de Deus. Esse é provavelmente um dos episódios mais importantes de toda a série. Eu sou, porque ele responde. Se Jesus recuperou aquilo que Adão perdeu, o que exatamente ele devolveu aos seus filhos? Introdução. No episódio anterior vimos como a humanidade perdeu sua posição de governo. Através da desobediência, o pecado entrou no mundo. O medo entrou, a vergonha entrou, a separação entrou. E a autoridade espiritual foi comprometida. Mas Deus nunca teve a intenção de deixar seus filhos vivendo debaixo da escravidão. A cruz não foi apenas um plano de resgate, foi um plano de restauração. A pergunta é, o que Jesus realmente conquistou para nós? A resposta está em uma palavra grega pouco conhecida, mas extremamente poderosa. Exousia. O significado de exousia, João 1,12 declara: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra traduzida como poder é exousia. Mas exousia não significa força, não significa energia, não significa capacidade física. Exousia significa autoridade legal, direito legítimo, permissão oficial, delegação de governo. Quando uma autoridade policial levanta a mão e para o trânsito, não é sua força física que faz os carros pararem, é a autoridade que lhe foi concedida. É isso que Jesus devolveu aos seus filhos. Jesus recuperou o que Adão perdeu. O primeiro Adão perdeu a autoridade. O último Adão recuperou a autoridade. Romanos chama Jesus de último Adão. Na cruz, Cristo derrotou o pecado, a morte, Satanás. Mas não apenas isso. Ele restaurou a posição espiritual do homem diante de Deus. Por isso, Jesus declarou, Lucas 10:19, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Observe, Jesus não disse, eu lhes darei, ele disse, eu lhes dei. Autoridade não é poder pessoal. Muitos cristãos pensam que a autoridade espiritual depende de chakra, personalidade forte, anos de igreja, conhecimento bíblico, cargo ministerial. Mas a autoridade do reino não funciona assim, ela vem do relacionamento com Cristo. Um filho possui autoridade porque pertence à família. Você não exerce autoridade porque é perfeito. Você exerce autoridade porque Jesus venceu. Por que muitos cristãos não vivem nessa autoridade? Porque existe uma diferença entre possuir autoridade e viver nela. Muitos conhecem a salvação, mas nunca aprenderam a se posicionar. Vivem como órfãos espirituais. Pedem aquilo que Deus já entregou. Temem aquilo que Cristo já venceu. Duvidam daquilo que a palavra já declarou. A autoridade não é ativada pelo medo, ela é ativada pela fé. Como exercemos nossa autoridade? Primeiro, submissão a Deus. Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A ordem é importante, primeiro submissão, depois resistência. Não exercemos autoridade independentes de Deus. Exercemos autoridade alinhados com Deus. Segundo, conhecimento da palavra. Você não pode exercer aquilo que não conhece. Terceiro, posicionamento. A autoridade espiritual não é um sentimento, é uma posição. O que a autoridade restaurada produz quando um filho entende sua posição? O medo perde força, a mentira perde força, a acusação perde força, a condenação perde força. Porque ele sabe quem é e sabe a quem pertence. Ele deixa de viver reagindo às circunstâncias e começa a viver governado pela verdade. Conclusão. A cruz não apenas perdoou seus pecados, a cruz restaurou sua posição, a cruz restaurou sua herança, a cruz restaurou sua autoridade. Você não foi chamado para viver como vítima, foi chamado para viver como filho. Você não foi chamado para ser dominado, foi chamado para governar sua vida sob a direção de Deus. A autoridade que Adão perdeu foi restaurada em Cristo. Agora cabe a nós aprender a caminhar nela. Declarações de fé. Eu sou filho de Deus. Eu pertenço ao reino de Deus. Eu aceito a autoridade que Cristo conquistou para mim. Eu rejeito toda mentira do inimigo. Eu não viverei governado pelo medo. Eu viverei pela fé. Eu não sou vítima, eu sou filho. Eu não sou escravo. Eu sou livre. Eu recebo minha posição em Cristo. Eu recebo minha autoridade em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Próximo episódio. Módulo 4. Portas espirituais.
Como abrimos espaço para influências que Deus nunca planejou? Vamos descobrir o que são portas espirituais, como elas são abertas, como fechá-las, como proteger sua vida espiritual, porque a autoridade precisa ser protegida. Eu sou, descubra quem você é.